Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, pessoal? Bom, estamos mais uma vez aqui reunidos para mais uma breve reflexão e, em virtude de vários acontecimentos que aconteceram com pessoas muito queridas, próximas, algumas pessoas até chamariam de perdas, né, ligadas a falecimentos, a mortes, a desencarnações. Eu gostaria hoje de celebrar a vida e falar de gratidão. Parece que é um pouco de jargão, né? Quando a gente fala, vamos celebrar a vida de fulano, né? Em vez de fazer um funeral triste e as pessoas vão e aí, às vezes, falsamente se divertem, às vezes até bebem, né? E fazem uma festa ali, fingindo que estão bem. Mas não tem como negar, né? Que por mais que a gente saiba que a vida continua, que o espírito é imortal, que a nossa consciência vai progredir, vai permanecer, vai resistir, que o nosso corpo físico ele tem uma limitação, né? Ele tem uma vida útil, né? Tudo que é material tem vida útil e tudo é reciclado, né? Até eu me lembro que lá no cemitério São João Batista, em Botafogo, no Rio de Janeiro, em cima do portão de entrada, tem escrito, eu não sei como se pronuncia, né? Mas revertere ad locutum, que diz mais ou menos isso, né? Voltarás para onde viestes, né? Do pó viestes, ao pó retornarás, ou uma coisa assim. E é verdade, nós sabemos que nós temos vida útil, nossos corpos físicos têm vida útil, mas isso não faz a separação menos dolorosa. Então, um grande amigo, um grande irmão meu, recentemente passou pela desencarnação do pai. Mais recentemente, um outro grande amigo, um irmão também, passou pela desencarnação súbita, inesperada da mãe. A mãe deu entrada no hospital num dia, no dia seguinte ela desencarnou. E foi assim, uma surpresa, né? Isso me lembra a uma experiência que eu passei em 2017. Para quem não me conhece pessoalmente, eu já comentei isso aqui. Eu e a minha esposa na época, nós fomos passar um final de semana com um feriado a mais numa região, passeando. Era uma região aqui na Inglaterra, onde a gente estava na época, eu estou aqui hoje, neste momento. E nós fomos passar um final de semana de passeio, né, curtindo, visitando castelo, palácio, uma coisa assim. E ela começou a passar mal, eu levei ela para o hospital. Do nada, do nada não, né? A gente sabe que não é do nada, mas aí ela desencarnou sem nenhum aviso, né? Sem nenhuma preparação, né? Eu já falei isso aqui, para mim aquilo me pegou de surpresa, né? Eu, no alto do meu desequilíbrio, eu emocionalmente, né, coloquei o dedo no nariz de Deus e disse para ele, se você existe, traz ela de volta, né? Sofrimento, né? Que eu estava na época, né? Então foi assim, foi bastante difícil. E é difícil para qualquer um. Eu me lembro quando a minha avó, mãe da minha mãe, desencarnou, eu nem sabia que ela tinha desencarnado, mas foi uma situação assim que trouxe muita tristeza para minha mãe na época. Eu não me lembro quando o pai dela desencarnou, mas as desencarnações elas causam esse efeito, né? Porque a gente está acostumado a ter, às vezes nem convive com a pessoa muito, né? Mas está acostumado a saber que a pessoa está ali, né? E a gente, especialmente quando é uma mãe, né? Um pai, a gente sabe que se a gente tiver uma necessidade, a gente pode correr para o colo deles e eles estão ali para segurar as pontas da gente, né? Mas então aconteceram essas desencarnações e aí vocês perguntam assim, caraca, Alexandre, e aí? Você vai falar de gratidão numa situação assim? Vou falar de gratidão, sim. Vou falar de gratidão porque nós podemos ser gratos à oportunidade de estarmos aqui reencarnados para início de conversa. Então a gente tem que lembrar, gente, que nós somos espíritos imortais vivendo uma experiência reencarnatória. E muitas vezes, quando nós estamos fazendo o Evangelho no Lar, nós estamos fazendo oração, antes nós fazemos uma sessão de oração e de preces,
em benefício de nós mesmos, né? De nós, e de reconhecimento, de agradecimento, pedimos por todos aqueles que sofrem, né? Os nossos irmãos em humanidade, qualquer que seja o plano que se encontre, qualquer que seja o estado de consciência que se encontre. E muitas vezes nós agradecemos o sofrimento, que às vezes é a ferramenta que nós precisamos para nos tirar de onde nos encontramos. Então, às vezes, é como se a gente estiver a gente está assim numa caverna escura e, de repente, acende uma luz e faz mal à vista, a gente, né, demora a se acostumar, dói até. Né? E muitas vezes o sofrimento ele pode ser essa luz, né, que nos desperta para alguma coisa que nós não estamos percebendo. Tá, Alexandre, o que isso aí tem a ver com a desencarnação, né, de pai, de mãe? Bom, primeiro, nós temos que parar para fazer um retrospecto, né? Antes de nós reencarnarmos, nós pedimos para reencarnar. Muitas vezes nós fomos tutelados porque não tivemos um estado de consciência, um nível de consciência para poder participar desse processo, né, do planejamento reencarnatório. Mas nós, quando vamos reencarnar, nos são oferecidas condições que são as melhores para as nossas necessidades. Então, a primeira coisa que a gente tem que ser grato, a gente pode ser grato, né? Eu acho que eu tenho que ser grato porque eu reconheço que é muita bênção ter isso. Então, existe, né, André Luiz nos mostra, né, que existem benfeitores, espíritos mais evoluídos do que nós, que trabalham para nos auxiliar no nosso planejamento reencarnatório. Então, encontramos aquele ali que vai ser o nosso pai, que vai ser a nossa mãe, aqueles que serão os nossos pais, e nós somos aproximados, somos reconectados, porque às vezes a gente pode não ter sido, né, não estar conectado com eles, às vezes até por 2 reencarnações, ou 3, ou de repente até nunca tivemos contato com aquele espírito em especial, mas estamos ali por uma questão de afinidade, de necessidades. E aí aquele espírito nos recebe, aqueles espíritos nos recebem, nos acolhem, trabalham para que nós tenhamos comida, né? A mãe carrega a gente 9 meses na barriga, depois nos amamenta, né? Tem toda aquela experiência do parto, que muitas vezes é uma experiência um pouco dolorida, dolorosa, e o pai, né, a energia masculina do casal vai ganhar recursos, né, para nos sustentar, para nos dar um berço, nos dar comida, nos dar roupa. E aí nós recebemos educação, recebemos carinho, recebemos o ensino. Muitas vezes eles fazem sacrifícios para que nós, filhos, possamos estudar no melhor colégio que esteja ao alcance deles. Muitas vezes fazem sacrifícios para nos dar presentes de aniversário, de Natal, ou do que seja, às vezes o ovo de Páscoa. Muitas situações que eles mesmos não tiveram isso na infância deles, e muitas vezes eles fazem um esforço para que nós tenhamos essas oportunidades. E aí nós crescemos, né, nós desenvolvemos, depois nós voamos, né, alçamos voos e seremos em algum momento, possivelmente, né, o que eles foram em termos de papel. Mas nós temos, né, durante esses primeiros anos das nossas vidas, em geral, ou idealmente seria isso, né, uma dedicação deles. Uma dedicação, e a gente depois vê que eles vão envelhecendo, que eles vão ficando mais fragilizados. E aí a gente sabe, né, que eles vão, de algum momento, em alguma circunstância, desencarnar. E nós podemos ser gratos por todas as oportunidades que nós tivemos por causa do esforço deles, por causa do trabalho deles. Nós podemos reconhecer a mão de Deus por trás de todo esse esforço. Nós podemos reconhecer a mão de Deus nas felicidades que eles tiveram. Quando a gente olha para uma criança, um bebê, um filho, um neto, e a gente vê que aquele ser, aquele espírito que está ali, que nós contribuímos, que nós criamos, que nós educamos,
atinge algumas coisas, nós somos gratos. Então, olha que coisa legal, que coisa boa. Através dos nossos, fugiu a palavra aqui agora, né? Através dos nossos pequenos sucessos, muitas vezes os nossos pais ficam muito felizes, né? Seria o normal, né? Eles ficarem felizes. Então, nós também proporcionamos felicidade aos nossos pais. Não são só eles que proporcionam a gente. Muitas vezes a gente se desencontra, né? Briga, fica anos sem falar e só vai conseguir fazer as pazes depois de muito tempo. Às vezes até não consegue. Mas essas oportunidades, elas existem. Então, eu queria falar disso, da gratidão que nós podemos ter. Primeiro a Deus por nos ter proporcionado essa experiência de sermos filhos. Depois, aqueles que são ou que foram nessa vida e em outras, nossos pais, nossas mães, aqueles que nos amam, aqueles que nos deram. Me deu até uma emoção aqui agora, eu me lembro, né? Eu me lembrei de duas frases do Chico, né? É que a maternidade é um segredo entre a mãe e Deus, ou a mulher e Deus, né? E que a prece de uma mãe arromba as portas do céu. Então, são coisas assim, né, que é muito bonito esse amor, essa dedicação que os pais normalmente, né, têm para os filhos. Então, essa é a reflexão da gratidão que eu queria trazer. Às vezes a gente perde um pouco a noção né, por causa do nosso sofrimento, do nosso afastamento. Mas vamos olhar o lado bom. Quanta coisa boa nós temos, quanta coisa boa a gente tem a agradecer. Né? Eles nos deram um corpo físico que é perfeito para as nossas necessidades. Eles nos educaram, nos alimentaram, nos deram alegrias, nos prestaram primeiros socorros, né? Nos banharam, cuidaram da nossa febre. Fizeram tanto por nós. E agora que chegou o momento de terminar esta experiência para eles, gente, vamos procurar. Eu não estou falando especificamente para esses dois meus irmãos que eu citei anteriormente. Eu falo para todos nós. Quer dizer, minha mãe e meu pai ainda estão reencarnados, mas eu não sei por quanto tempo. Então, eu gostaria de trazer essa questão da gratidão, sabe? A gratidão por todas as coisas que nos acontecem, né? Eu estou focando aqui mais na questão do pai e da mãe, mas nós somos gratos pela noite que tivemos, nós somos gratos pelas experiências que tivemos, nós somos gratos pelas experiências que teremos, nós somos gratos pelo ar que respiramos, nós somos gratos pelo sol que nos aquece, que ilumina, nós somos gratos pela natureza, somos gratos por todas as belezas que Deus nos presenteou quando designou Jesus para cuidar, para preparar esse mundo para a gente. Então, gente, eu queria mais ou menos, né, colocar ou resumir essa conversa, essa breve reflexão no seguinte: mesmo que a gente esteja embaixo da maior tempestade, com chuva, relâmpagos, trovões, né, aquelas nuvens pretas em cima da gente carregadas, às vezes até caindo gelo, em cima dessa tempestade tem um céu azul. Então, o que eu queria trazer é que por mais que você esteja num momento de muita dificuldade, de muita dor, lembrando que Maria, né, levou esse recado para o Chico de alguma forma que eu não me recordo, né? Isso vai passar ou isso passará. Então, se você está passando por algum momento de dificuldade, se apega na gratidão. Pensa nas coisas boas que você tem, que você teve, que você terá. Se teve uma reencarnação que está envolvido nisso, pensa na felicidade que aquele espírito que desencarnou vai ter e não mais ter os problemas que tinha aqui, muitas vezes problemas de saúde, como foram no caso o pai e a mãe desses dois irmãos que eu citei antes.
não há fim, né? Há ciclos. Então é um ciclo que para esses muitas vezes termina, como terminava para nós, e outro que se inicia. Então, gente, vamos nos apegar a isso, vamos seguir em frente, vamos ser gratos por todas as bênçãos e graças que recebemos todos os dias, as experiências que tivemos, as experiências que teremos, as frustrações que tivemos, as frustrações que teremos, porque nós ficamos frustrados porque desejamos alguma coisa que muitas vezes não é bom para a gente, ou não será bom se nós obtivermos. Então eu gostaria de trazer isso, né, para a nossa consciência hoje. Vamos ser gratos, vamos reconhecer as coisas boas que nós temos, não vamos ficar focando no que não temos, no que desejamos e não possuímos. Porque o que desejamos muitas vezes não é o que é bom para a gente. Vamos lembrar que nós somos espíritos imortais nesta experiência reencarnatória, em onde muitas graças nos são oferecidas, muitas bênçãos nós recebemos. E com isso a gente toca mais um dia. Tá bom? Eu vou ficando por aqui, agradeço mais uma vez a paciência, agradeço mais uma vez você ter parado para ouvir essas palavras. Espero que elas sejam úteis para você. Eu gostaria de pedir a você que compartilhe, que divulgue o trabalho, que compartilhe essa mensagem para quem estiver precisando. Deixe o seu comentário, assina o canal. Não é monetizado, eu não vou ficar rico nem famoso com isso, mas é porque... Por que eu peço isso? Eu peço isso para que, de repente, uma mensagem de consolação, de carinho, de amparo possa chegar em quem esteja precisando. Tá bom? Então, até a semana que vem, se Deus quiser, e fiquemos todos com Deus.